Japão em choque. Como o Brasil transformou a educação japonesa? O Japão ficou completamente perplexo. Eles jamais pensaram que o Brasil pudesse progredir a tal ponto. Mesmo os veteranos da indústria jamais poderiam imaginar que o Brasil tivesse se desenvolvido a um nível tão elevado. O avião que transportava 300 professores e instrutores do Japão acabara de pousar no Brasil. A cena que se desenrolava diante de seus olhos era algo extraordinário e difícil de acreditar. Após apenas uma semana de pesquisa, alguns já estavam em lágrimas, confessando que não queriam voltar ao Japão. À medida que a história de sua visita se espalhava pelo Japão, uma onda de interesse explodiu. As passagens aéreas para São Paulo esgotaram-se imediatamente. Por fim, as companhias aéreas tiveram que adicionar voos de emergência e até mesmo grandes meios de comunicação como a CNN acompanharam de perto noticiando o evento. O que eles viram e sentiram no Brasil? Esta é a história daquela impressionante viagem. Olá, sou Tenjiko. Sou professora de língua japonesa em uma escola pública de Tóquio há mais de 30 anos. Naquela tarde, era a reunião anual da Federação Nacional de Educação. O ambiente estava mais animado do que o normal, porque 300 professores de todo o país estavam reunidos. No palco, havia uma tela grande prestes a anunciar o tema da pesquisa estrangeira anual. Meu coração palpitava. Em 30 anos de docência, nunca tive a chance de participar de uma pesquisa no exterior, nem mesmo uma vez. Após um momento de silêncio, letras grandes surgiram na tela. São Paulo, Brasil. Olhei fixamente para a tela novamente. Era mesmo o Brasil. Suspiros de decepção ecoaram por todos os lados. Para ser honesta, no fundo, também me senti profundamente desapontada, porque esperava ir a um país líder em educação na Europa ou a uma escola de ponta nos Estados Unidos. O que eu sabia sobre o Brasil se resumia à feijoada deliciosa, pão de queijo famoso ou as novelas brasileiras que os professores mais jovens assistiam. Não conseguia conceber a imagem de um país líder em educação na minha mente. A atmosfera na sala de reuniões caiu imediatamente. Murmúrios e reclamações surgiram dos fundos e os professores jovens nas primeiras filas franziram a testa. O presidente da federação pegou o microfone novamente para explicar que o sistema educacional brasileiro vinha atraindo a atenção global nos últimos anos, especialmente no campo da educação digital, resultado da Estratégia Nacional de Educação Digital Brasileira. No entanto, o ambiente na sala permaneceu sombrio. Após o término da reunião, caminhei pelo corredor e encontrei um colega de Osaka. Ele também parecia desapontado. Olhamo-nos por um momento sem dizer muito, mas nossos olhares revelavam que tínhamos o mesmo sentimento. Sentada no metrô a caminho de casa, olhei pela janela. A paisagem familiar de Tóquio passava rapidamente. Muitos pensamentos se misturavam em minha mente. Esta era a minha primeira oportunidade de pesquisa no exterior em 30 anos. Seria um tempo significativo? Ao chegar em casa, contei ao meu marido. Ele também pareceu confuso ao ouvir o nome Brasil. Quase não sabíamos nada sobre o país, exceto que era uma nação sul-americana famosa por sua produção de tecnologia e por ser a segunda maior potência do continente. Na segunda-feira seguinte, o ambiente na sala dos professores não era diferente. Os professores que não foram selecionados para a pesquisa no Brasil se reuniram para conversar, mas ninguém parecia entusiasmado. Parecia mais uma viagem de negócios obrigatória. De repente, um jovem professor entrou com um celular. A tela mostrava um vídeo de uma escola no Brasil. As instalações da sala de aula pareciam muito mais limpas do que eu imaginava, mas pensei que talvez fosse apenas um vídeo promocional e que a realidade poderia não ser assim. 2 semanas antes da partida, o Ministério da Educação e Ciência enviou material de introdução. Era um livro grosso que detalhava o sistema educacional brasileiro, as instalações escolares e o estado atual da educação digital. Depois de ler, fiquei surpresa com muitas informações, como o fato de todas as escolas do país terem internet de alta velocidade e cada aluno receber um tablet pessoal. No entanto, ainda estava cética, pois os números no papel poderiam não corresponder à realidade. Na noite anterior à partida, deitei-me na cama olhando para o teto. O peso dos 30 anos como professora pesava sobre meus ombros. Que significado esta pesquisa teria para o resto da minha carreira?
Sinceramente, eu não esperava muito, apenas pensava que seria uma viagem de uma semana ao exterior. Mas naquele momento eu não sabia que esta viagem abalaria completamente minha visão de ensino de 30 anos e que o país chamado Brasil seria muito diferente do que eu imaginava. O aeroporto de Narita estava lotado desde cedo. 300 professores de todo o país se reuniram, fazendo com que a fila do check-in fosse tão longa que não se via o fim. Arrastei minha bagagem lentamente, seguindo a fila. A expressão dos meus colegas ao redor não era diferente. Um professor de Osaka com mais de 60 anos bocejava incessantemente e uma professora de Fukuoka encostava-se à mala, olhando para frente de forma inexpressiva. Todos pareciam cansados, com a sensação de estarem cumprindo um dever em vez de entusiasmo. Após o check-in e uma volta pelas lojas duty free, sentei-me em um café com uma xícara de café olhando pela janela. Os aviões estavam enfileirados na pista. Em cerca de 3 horas, chegaríamos ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos. A distância não era muito grande, mas meu coração estava pesado. Na hora de embarcar, caminhei pelo corredor até o portão, cumprimentando alguns professores conhecidos, mas todos apenas sorriam forçadamente. Embora fosse chamada de pesquisa no exterior, parecia mais uma viagem de grupo. Embarquei no avião e sentei-me no meu lugar, apertei o cinto de segurança e olhei pela janela. Ao meu lado estava uma professora de Kyoto, com seus 50 e poucos anos. Cumprimentamo-nos brevemente, mas a conversa não continuou. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, esperando em silêncio pela decolagem. O avião começou a taxiar lentamente pela pista e depois acelerou gradualmente. Quando o avião decolou, meu corpo inclinou-se para trás e o solo japonês gradualmente diminuiu e desapareceu nas nuvens. O anúncio no avião soou em japonês, português e inglês. A voz em português que ouvi era muito mais suave e educada do que eu pensava. Os uniformes das comissárias de bordo pareciam elegantes. A primeira impressão não foi ruim. Cerca de 1 hora depois, a refeição foi servida. Era uma bento box cuidadosamente preparada. Experimentei um pedaço e achei mais fresco e delicioso do que esperava. O arroz era macio e os ingredientes eram frescos. Quando o avião começou a diminuir a altitude, meus ouvidos ficaram tapados e meu coração bateu um pouco mais rápido. Não sabia se era por nervosismo ou expectativa. Apenas conseguia olhar fixamente para a paisagem pela janela, esperando o pouso. Quando as rodas do avião tocaram a pista, um barulho alto ecoou. Meu corpo inclinou-se para a frente e o avião diminuiu a velocidade gradualmente. O terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos apareceu claramente. Era enorme, uma estrutura colossal de aço e vidro que brilhava sob o sol. Assim que saí da porta do avião, o ar fresco e seco atingiu meu rosto. Finalmente pisei em solo brasileiro. Ao longo do longo corredor que levava ao terminal, havia telas digitais gigantescas em ambos os lados, exibindo paisagens sazonais do Brasil, desde o nascer do sol no Cristo Redentor até a agitada Avenida Paulista, acompanhadas por uma suave música popular brasileira. O teto era alto e de vidro, permitindo a entrada de luz natural. Tive que parar para olhar para cima. Mesmo os aeroportos no Japão são modernos, mas a sensação de amplitude como esta era uma experiência inédita. No caminho para a área de imigração, um robô branco se moveu em nossa direção. Ele tinha cerca de 150 centímetros de altura. O robô parou na nossa frente e falou em japonês claro: "Bem-vindos, a área de imigração fica por aqui. Tenham uma ótima viagem." A professora de Kyoto se assustou e recuou. Eu também fiquei muito surpresa. Nunca pensei que robôs pudessem fornecer informações de forma tão natural. Na área de imigração havia uma fileira de portões automáticos instalados. Este era um sistema onde, ao escanear o passaporte e fazer o reconhecimento facial, a porta se abria automaticamente, sem necessidade de fila. Chegou a minha vez. Assim que escaneei o passaporte, as informações apareceram na tela, seguidas pelo reconhecimento facial. A porta se abriu com a palavra "bem-vinda".
Todo o processo levou menos de 30 segundos. Depois de passar pela alfândega, uma cena ainda mais incrível se revelou. O aeroporto estava lotado de turistas internacionais. Havia famílias que pareciam vir da Europa, jovens casais do leste asiático e empresários do Oriente Médio. Pessoas de muitas nacionalidades diferentes, como um festival internacional. Oficiais do Ministério da Educação e Formação do Brasil estavam nos esperando. Eles seguravam uma grande placa escrita com uma saudação muito bonita em japonês e português. Bem-vinda, delegação de professores do Japão. Um oficial, um homem de cerca de 40 anos, aproximou-se, fez uma reverência educada e disse: certamente vocês estão cansados após a longa viagem. Faremos o nosso melhor para que se sintam confortáveis durante esta semana. O japonês dele era quase perfeito. Ele disse que tinha estudado no Japão. Seguimos os oficiais para fora do aeroporto. Lá fora, 5 grandes ônibus estavam esperando. Cada um tinha uma placa dizendo: Delegação de Pesquisa de Professores Japoneses. Ao entrar no ônibus, em cada assento havia uma garrafa de água mineral, uma caixa de pão de mel ou outros doces brasileiros e um guia turístico da cidade de São Paulo. O ônibus deixou o aeroporto e seguiu em direção ao centro da cidade de São Paulo. Ao longo dos 2 lados da rodovia, havia arranha-céus modernos ininterruptos. A paisagem noturna de Sampa era muito bonita. As luzes de neon e as luzes dos edifícios brilhavam intensamente, como uma cena de filme. Especialmente o edifício Altino Arantes, prédio do Banespa, cintilava na escuridão. A professora ao meu lado olhou pela janela e murmurou: parece muito mais desenvolvido do que eu pensava. Eu também pensei o mesmo. Parecia mais moderno e organizado do que eu imaginava. 1 hora depois, chegamos a um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Assim que entrei, fiquei maravilhada com o lustre de cristal luxuoso e o piso de mármore. Funcionários em uniformes elegantes e sob medida nos receberam. Eles se curvaram gentilmente e disseram: bem-vindos. Desejamos uma ótima estadia. Essa atitude educada e suave me fez involuntariamente curvar em resposta. Recebi a chave do quarto no 15 grau andar. Ao abrir a porta, encontrei uma travessa de frutas de boas-vindas lindamente arranjada e uma jarra de chá de ervas gelado. Havia também um pequeno cartão postal escrito em japonês, dando as boas-vindas calorosas à delegação de professores japoneses ao Brasil. Abri a janela e olhei para fora. A paisagem noturna da cidade de São Paulo se revelou abaixo. O rio Tietê, ou o centro, brilhava com luzes. O centro da cidade, em ambas as margens, estava intensamente iluminado, com arranha-céus altíssimos. Sentei-me na cama, relembrando o que havia acontecido durante o dia. Desde as instalações modernas do aeroporto de Guarulhos, o robô-guia, os portões automáticos, até este hotel luxuoso, tudo superou minhas expectativas. Isto é o Brasil? Esse pensamento começou a se formar em minha mente. Na manhã seguinte, após o café da manhã no hotel, pegamos um ônibus para visitar uma escola de ensino fundamental 2, médio, em São Paulo. Quando o ônibus parou em frente ao portão da escola, era um prédio moderno de 3 andares. O diretor e o vice-diretor vieram nos receber. Ambos vestiam ternos elegantes. O diretor nos cumprimentou em japonês fluente. Ele disse que havia sido professor de intercâmbio no Japão por 2 anos. Depois de tomar chá na sala do diretor, a visita oficial começou. O primeiro lugar foi uma sala de aula comum. Assim que abri a porta, fiquei atordoada. Na frente da sala estava instalada uma enorme lousa digital interativa. Na mesa de cada aluno havia um tablet pessoal. Quando o professor enviava um arquivo pelo tablet, a mesma informação aparecia simultaneamente nas telas de todos os alunos. Os alunos faziam anotações e estudavam por meio do tablet de forma natural. Não se via nenhum livro didático de papel. Tudo era digital. No teto havia uma pequena tela que exibia a temperatura, a umidade, a concentração de poeira PM2,5 e a concentração de dióxido de carbono na sala de aula em tempo real. O diretor explicou que se o sistema detectasse uma queda na qualidade do ar, o sistema de ventilação funcionaria automaticamente.
A sala seguinte era o laboratório de ciências. Todos os alunos tinham seus próprios microscópios e kits de experimentos completos, guardados em armários individuais. O que mais surpreendeu foi o refeitório. A cozinha era de vidro transparente, permitindo ver todo o processo de cozimento. Os cozinheiros usavam uniformes, máscaras e luvas, com muita higiene. O depósito de ingredientes tinha um sistema de controle automático de temperatura e umidade. A nutricionista explicou: todos os ingredientes são entregues naquela manhã. Usamos apenas ingredientes com histórico de produção claro e temos dados sobre as alergias alimentares de cada aluno para preparar refeições individuais para eles. Na tela do computador, os dados de alergia alimentar de cada aluno estavam armazenados no sistema de forma organizada. Havia também um sala de bar, onde os alunos podiam escolher os vegetais que quisessem. E havia frutas frescas todos os dias. O ponto final da visita à escola foi a sala dos professores. A mesa de cada professor estava equipada com 2 grandes monitores de computador. Todo o trabalho administrativo, desde a chamada e processamento de notas até o registro de aconselhamento dos pais, era realizado por meio do sistema digital. Quase não se via material de papel. O diretor disse: o importante é não deixar os professores perderem tempo com papelada. Eles poderão se concentrar totalmente no ensino. Eu balancei a cabeça em concordância. Que afirmação verdadeira. Ao sair da escola, olhei nos olhos dos outros colegas. Todos tinham o mesmo pensamento na cabeça. O Japão se orgulhava de ser um país líder em educação, mas o Brasil tinha dado um passo adiante. À tarde, participamos de um intercâmbio com mais de 200 professores brasileiros. Na minha mesa, havia 3 professores de português de São Paulo e outro professor de Brasília. Eles pareciam ter entre 30 e 40 anos. Iniciamos uma conversa descontraída. O professor João, de São Paulo, começou a falar primeiro. Admiro muito o sistema educacional japonês, especialmente a forma como ensinam disciplina aos alunos na vida cotidiana. Isso é algo muito valioso de se aprender. Sua atitude humilde me surpreendeu, pois, pelo que vi, as escolas brasileiras pareciam mais avançadas. Enquanto a conversa se desenrolava, aprendi sobre o sistema de treinamento de professores do Brasil. A professora Maria pegou seu tablet e me mostrou. Era um aplicativo projetado especificamente para professores. Dentro havia materiais didáticos, estudos de caso e guias de aconselhamento estudantil armazenados sistematicamente. Todos os professores devem participar de treinamento obrigatório de pelo menos 60 horas por ano. A maior parte era treinamento online, o que era conveniente e sem restrições de tempo e local. O professor Pedro, de Brasília, compartilhou. No começo, também senti que era um fardo, mas ao participar, o conteúdo podia ser aplicado imediatamente no ensino, especialmente sobre o uso de ferramentas digitais. Os alunos ficam muito interessados. Eles também compartilharam sobre a comunicação com os pais, principalmente por meio de um aplicativo. Os pais podiam acompanhar o progresso e o comportamento de seus filhos a qualquer momento. A transparência gera confiança, concluiu o professor João. 2 horas se passaram muito rapidamente. Senti o profissionalismo e a dedicação dos professores brasileiros. E, ao mesmo tempo, vi que o sistema educacional os apoiava de forma eficaz. A boa educação não vem apenas da dedicação, mas também precisa do apoio de um bom sistema. Isso foi o que aprendi. Naquela noite, depois de voltar para o hotel, por volta das 21h, tomei banho e deitei-me na cama, mas não conseguia dormir. As imagens que vi durante o dia ainda ecoavam em minha cabeça. Olhando pela janela, as ruas de São Paulo ainda brilhavam intensamente. De repente, tive vontade de dar um passeio, mas hesitei. Já era quase 23h da noite. Seria perigoso sair sozinha em um país estrangeiro? Mesmo no Japão, eu quase nunca saía sozinha à noite. Depois de um momento de hesitação, decidi ligar para a recepção para perguntar se a área ao redor do hotel era segura para caminhar. O funcionário respondeu com uma voz alegre. Com certeza, senhora, é muito seguro. Esta área também tem loja de conveniência. Sinta-se à vontade para passear. Troquei de roupa esportiva e saí do hotel. Já era quase 23h. O funcionário do saguão me cumprimentou. Tenha um bom passeio, senhora.
sua atitude natural me fez sentir um pouco mais segura. Assim que saí da porta do hotel, a luz dos postes de rua iluminava toda a calçada. As calçadas estavam limpas e bem cuidadas, com pequenos canteiros de flores intercalados. Embora fosse tarde, o número de pessoas na rua era maior do que eu pensava. O ambiente ainda estava vivo. Caminhei por um tempo e vi uma cena surpreendente. Uma mulher em roupas esportivas estava correndo sozinha. Ela usava fones de ouvido e corria de forma relaxada. Esta é uma imagem rara no Japão. Mulheres correndo sozinhas às 23h. Um pouco mais adiante, vi um casal idoso passeando com um carrinho de bebê de forma descontraída. O bebê dormia profundamente no carrinho. Parei para olhar a cena. Levar o bebê para passear à meia-noite com uma expressão tão tranquila. Quão seguro era este lugar? Cerca de 15 minutos depois, vi uma loja de conveniência brilhantemente iluminada. A placa dizia: aberto 24 horas. Entrei, um jovem funcionário me cumprimentou entusiasticamente. Olá, bem-vinda. Mesmo sendo tarde, ela não parecia cansada. Olhei ao redor da loja, havia caixas de comida, macarrão instantâneo, bebidas, sorvetes, lanches, tudo estava completo. Especialmente a comida pronta. Havia tantas opções que era inacreditável. Comprei uma porção de coxinhas gourmet e uma garrafa de suco. Depois, sentei-me em uma mesa na frente da loja e experimentei um pedaço. Estava delicioso. A massa macia e o recheio tinha um sabor rico e fresco. Mal podia acreditar que poderia comprar comida de tão boa qualidade em uma loja de conveniência. Sentei-me ali por cerca de 30 minutos antes de decidir caminhar de volta para o hotel. No caminho de volta, olhei ao redor novamente. As pessoas ainda andavam livremente. Todos estavam desfrutando de uma noite segura e livre. Uma semana se passou rapidamente. Na última manhã, enquanto arrumava minha bagagem, olhei ao redor do quarto. Era difícil acreditar que eu teria que deixar este lugar. Olhei a paisagem de São Paulo pela última vez. A luz do sol da manhã brilhava sobre as águas do rio, cintilando. Ao descer para o saguão, os outros colegas também tinham expressões de saudade semelhantes. No ônibus em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, todos estavam em silêncio. A atmosfera era diferente da chegada. Embarquei no avião e sentei-me no meu lugar. Olhei pela janela, lembrando-me da primeira vez que cheguei aqui, uma semana atrás. Naquela época, não havia nem expectativa nem dúvida, mas agora era diferente. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Tentei enxugá-las com dificuldade, mas elas não paravam de cair. Olhando ao redor, vi que meus colegas estavam na mesma situação. A professora de Kyoto usava um lenço para enxugar as lágrimas e o professor de Osaka estava com a cabeça baixa. Uma semana antes, todos nós menosprezamos o Brasil, apenas sabendo que era um país famoso por sua culinária e produtos eletrônicos. Mas o Brasil que experimentamos por nós mesmos era completamente diferente. Era um país líder em educação, uma ilha de tecnologia e, o mais importante, um lugar acolhedor e humano. Quando o avião pousou no aeroporto de Narita, o familiar Japão parecia estranho. Em apenas uma semana, minha atitude havia mudado muito. Ao chegar em casa, contei a experiência de uma semana ao meu marido. Ele ficou extremamente surpreso, incapaz de acreditar que o Brasil tivesse desenvolvido tão rapidamente. Abri as fotos no meu celular e mostrei a ele, explicando passo a passo. Naquela noite, deitei-me na cama, olhando para o teto. Esta foi a semana mais significativa em meus 30 anos de carreira de ensino. Foi o momento em que realmente entendi o Brasil, a educação brasileira e o povo brasileiro. Mais importante, me fez perceber o quão errados estavam meus preconceitos. Tenho que voltar novamente, disse a mim mesmo. Uma semana após a viagem ao Brasil, o ambiente na sala dos professores tornou-se incomum. Os colegas se reuniram para discutir animadamente. Quando entrei, um colega me entregou o celular. O título da notícia na tela dizia: 300 professores japoneses chocados. O Brasil está transformando a indústria da educação. A notícia sobre nossa delegação de pesquisa informava que, após nosso retorno, a indústria da educação japonesa começou a prestar atenção de perto ao Brasil. Telefones e e-mails chegavam incessantemente.
Todos queriam ouvir a história sobre o Brasil. Nos meses seguintes, uma estatística surpreendente foi divulgada. O número de reservas de passagens aéreas do Japão para o Brasil aumentou 400% em comparação com o ano anterior. Especialmente as viagens individuais de funcionários da área de educação dispararam. Todos queriam ir ver as escolas no Brasil com seus próprios olhos. 6 meses depois, embarquei em um avião para o Brasil novamente. Desta vez, fui acompanhada pelo meu marido. Ao chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos novamente, tive a sensação de estar voltando para casa. Meu marido ficou surpreso com tudo que viu. Ele não parava de murmurar. Tudo o que você disse é verdade. Este é realmente o Brasil. Aquela semana passou muito bem. Visitamos mais escolas, trocamos ideias profundamente com professores brasileiros e nos reunimos com oficiais do Ministério da Educação e Formação para discutir a cooperação futura. Até recentemente, eu nunca havia tentado aprender sobre o Brasil. Devo dizer que estava cheia de preconceitos, mas agora é diferente. O Brasil se tornou minha segunda casa. No caminho de volta, pensei que, quando a atitude de uma pessoa muda, aqueles ao seu redor também mudam e o mundo mudará pouco a pouco. A viagem de 300 professores ao Brasil está mudando toda a sociedade japonesa. Ser capaz de usar os últimos anos da minha carreira de 30 anos de ensino de uma forma tão significativa é algo pelo qual sou grata. Conhecer o país chamado Brasil e compartilhar esta experiência com mais pessoas é a maior bênção da minha vida. Olhar o mundo sem preconceitos e acolher o novo com a mente aberta é a lição importante que o Brasil me ensinou. Este é o maior despertar na minha vida aos 60 anos.